Para nós é uma satisfação recebê-los aqui para a gente falar um pouco da nossa Cressol e, em especial, né, Celso, falar do momento tão importante que, da onde a gente nasceu há 29 anos atrás, que nos trouxe até aqui, nos vai levar nós muito à frente, que é a safra 24-25. Então, mais uma vez, em toda a nossa rede, estamos comunicando o lançamento oficial do Plano Safra 24-25 e trazer também à imprensa e a todas as nossas comunidades aqui de Guarapuava e região a importância que o agro traz e que o agro é para as comunidades, para a nossa região e, em especial, aos cooperados e aos que vão se somar conosco aqui como novos cooperados nessa jornada de 2024. Então, a nossa Cressol aí está atingindo os seus 29 anos de idade, alcançamos 32 bilhões em ativos administrados, com mais de 5 bilhões em faturamento. Atingimos a marca também de 900 agências a nível nacional, a grande rede Cressol, e estamos alcançando a marca quase de 1 milhão de sócios, se somando ao nosso modelo cooperativo. Então esse é o tamanho da nossa Cressol hoje, os seus jovens 29 anos de idade, e ano que vem, completando aí seus 30, e temos um espaço muito grande e um terreno muito fértil a gente caminhar, né, entregando soluções financeiras, boas experiências e, em especial, fazendo que o sócio, né, seja o nosso agro, o nosso pessoa física urbano, o nosso PJ, prospere nas suas atividades. E a Cressol, como eu falei, a ele pertence, é a sua instituição cooperativa de crédito, que é uma grande apoiadora para o momento que ele vive, né, seja tomando um recurso para a sua atividade, seja buscando um serviço financeiro, ou seja, buscando um crédito para financiar as suas atividades econômicas. Então, falando em especial do nosso Plano Safra 24-25, a estimativa da nossa Cressol, né, como grande rede Cressol, com seus 900 mil sócios hoje, né, como eu falei, é a gente alavancar em 30% a dotação orçamentária que a gente já fez na Safra 23-24. Mas que número é esse, Diógenes? Nós alcançamos aí 10 bilhões de reais financiando as atividades econômicas do agro, Kleber, né? Seja no custeio agrícola para a implantação das suas culturas, né? Seja ela de inverno, de verão, na safrinha, e também para suas infraestruturas, seja a parte de correção de solo, seja a parte de infraestrutura, os seus maquinários, aí passando, né, desde um trator, uma colheitadeira, tudo que envolve a atividade agrícola e econômica dos nossos cooperados. Para essa safra 24-25, né, Celso, estimamos crescer no mínimo aí 30%. Então a gente é um grande repassador de um grande parceiro que é o BNDES. Né? Então nós estimamos chegar a 13 bilhões de reais de desembolso financeiro especificamente para o nosso agro. Seja ele o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor. A Cressol, como vocês bem sabem, a imprensa, os nossos cooperados e a comunidade, nasceu do agro, é super forte no agro e a nossa jornada ela é muito fértil no agro, porque nós temos uma excelência na entrega. Quando eu trago excelência, que está na nossa missão, é entregar uma boa experiência, né? Entregar para o sócio o seu custeio em 3 dias da data que ele protocolou o pedido, que está tudo certo na cooperativa dele, na agência dele, dando um recurso para ele fazer a aquisição do seu insumo, aquisição do seu equipamento, para ele poder botar na sua atividade e gerar desenvolvimento econômico, né? Também um grande trabalho que a nossa Cressol faz é trazer esses recursos de fontes externas, a exemplo do agente BNDES, para gerar grande desenvolvimento local, né? Financiando de novo, porque na nossa região que é extremamente agrícola, né, Kleber, que a gente precisa fazer o quê? Que essa pujança aconteça, né? Uma boa safra, uma boa dotação orçamentária, que todo o nosso comércio ganha com isso. Nossos lojistas, nosso comércio, nosso varejo, né, a mão de obra, em especial os nossos cooperados que são do agro. Então, eles devem procurar a nossa Cressol. Se você não é cooperado que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, procure as nossas agências da Cressol. Já está disponível o protocolo dos seus financiamentos para a safra 24-25. Reitero, seja ele custeio, seja ele investimentos. Nós estamos com as equipes preparadas, prontas, já acatando as demandas dos sócios, e temos a estimativa que na semana que vem, entre o dia 16 e dia 20, o governo federal libere as portarias de equalização, que é o momento que o dinheiro está disponível de fato, para que chegue na conta corrente do nosso cooperado. Já estamos com recurso no caixa da Cressol, né, com esses 13 bilhões já está com a gente, e a gente tem aí só aguardando, como todos os demais agentes financeiros, as portarias de equalização, para que de fato a gente faça o desembolso financeiro para o cooperado, fazer a sua aquisição, a sua implantação da sua necessidade para essa safra 24-25. A Cressol está de portas abertas, aguardando você, cooperado. Procure a nossa equipe. Toda a nossa estrutura
tem um gerente dedicado para você agro, tem os nossos gerentes de agência, tem os nossos assistentes que estão lá no dia a dia, e estão prontos, capacitados, alinhados com a cooperativa para fazer o quê? Para deixar tudo pronto. Fazer a sua análise de crédito, encaminhar o seu projeto e deixar a ponto que, a hora que sair as portarias de equalização, a gente faça o desembolso financeiro para que você faça a sua jornada para essa safra 24-25. Conte com a Cressol, mais uma vez que a vocês cooperados pertence, comunidade que não trabalha com a Cressol, venha conhecer o nosso modelo cooperativo. Ele é super simples, né, Kleber? Faço menção ao Kleber, que é nosso membro do Conselho de Administração, está aqui como imprensa hoje nos acompanhando. A Cressol ela é simples, ela é para você. Independente se você é um pequeno, um médio ou um grande produtor, a Cressol atende todos os públicos, tanto no agro, quanto no urbano, quanto na pessoa jurídica. Hoje a nossa fala aqui é especificamente para a safra, né, a safra 24-25, que já chegou, já iniciou. Nós estamos prontos aqui, capacitados, habilitados e alinhados em especial para fazer uma safra extraordinária. Crescemos todos os anos. Esse ano não vai ser diferente, né, dentro da performance que a Cressol vem fazendo, o que ela faz e o que ela se propõe. É entregar com simplicidade, com eficiência e com excelência para que o nosso cooperado se sirva, se atenda e prospere na sua atividade econômica. Então, estamos à disposição. Agradeço mais uma vez a imprensa que está conosco, a imprensa da região, a imprensa de Guarapuava, que são grandes parceiros, né, propagando a nossa Cressol de uma forma clara, objetiva, transparente, que esse é o modelo da nossa Cressol. Simples, prática e eficiente. Obrigado mais uma vez. Eu passo agora para o Celso, que é o nosso assessor de crédito rural, para trazer um pouco aqui as linhas específicas, passando brevemente para quem está aqui com a gente, nos assistindo, sobre as linhas que já estão disponíveis para a safra 24-25. Obrigado. Que veio para o Plano Safra, dá quase 477 bilhões, tá? Isso aqui é distribuído em 3 segmentos, então, tanto pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. Se vocês pegarem os valores ali, então, 76 bilhões veio para o pequeno produtor, que é classificado como Pronaf. Depois eu entro especificamente por que é enquadrado como Pronaf. Pronamp, 65 bilhões e 335 bilhões aí para demais produtores, que seriam os grandes produtores, tá? Qual que é o enquadramento? Para um produtor se enquadrar dentro do Pronaf, ele precisa ter uma declaração, que ele tira junto à Emater, que é a declaração da aptidão ao Pronaf ou à CAF. Mas como é que se enquadra? Ele tem que ter um faturamento de R$500 mil por ano agrícola, por safra, tá? Para poder se enquadrar. Ele tem outros critérios também, mas a grosso modo é isso aí. Dentro do Pronaf, existem linhas voltadas tanto para investimento, como o Jorge comentou, mas também linhas para custeio. Na parte de custeio se manteve o valor de 250 mil por CPF, por ano agrícola, tá? Só que dentro do custeio existe também segmentações, tem 3 quebras aí. O que é isso? Ele muda culturas que são financiadas e muda a taxa de juros, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro slide, a taxa de 2%, eu até destacaria aqui uma cultura que é mais regional, a erva mate, por exemplo, tá? Também a produção de mel com abelha sem ferrão, que é a meliponicultura, também tem pinhão, tá? Se enquadram nesses 2%. É mais pensando na parte agroecológica, esse enquadramento de 2%. Tem também taxa de 3%. Aqui se enquadra feijão, aqui não vai ter arroz, mas tem batata, tem trigo, tem olericulturas, tem também o milho, que não está nesse slide, mas eu complemento para frente, tá? Aqui, ó, questão do milho. O milho, se for um projeto até R$20 mil, ele se enquadra a 3%. Se for acima dos R$20 mil, ele vai se enquadrar no 6%. Demais culturas, que vocês viram que é um leque bem grande, né, de atividades que são financiadas no 2% e 3%, o que não está incluso lá, ele vai cair no 6%. Um exemplo, a soja, que é uma cultura bem forte aqui. As operações, elas são determinadas pelo Manual do Crédito Rural, pelo Banco Central, que elas não podem passar 90 dias após a data da colheita. Daí depende de cada cultura, depende de cada projeto. Custeio pecuário também tem algumas segmentações. Por exemplo, aqui, se for um custeio voltado para bovinicultura de leite, apicultura, ovinocultura, que vai se enquadrar mais aqui na região, o prazo é de 1 ano e a taxa cai em 3%, tá? Agora, se for para uma pecuária de corte, aí muda. Aí pode ir até 3 anos, de 1 a 3 anos, e a taxa de 6%. Dentro do Pronaf também, agora a gente tem uma abertura
é um leque bem grande, tá? Voltado a linhas direcionadas a investimentos. Aqui, o máximo que um beneficiário pode tomar voltado ao investimento é R$250 mil por ano safra, tá? Independente do investimento que ele vai fazer. Então vai ser repetido 250 mil nos próximos slides, mas é o máximo que pode se chegar. Aqui vai desde infraestrutura, então silo, barracão, cultivo protegido, vai ter depois para frente irrigação, ter aquisição de sêmen, pensando em melhoramento genético da atividade de pecuária. E aqui a taxa é de... Opa, voltei. Aqui. É de 10 anos o prazo, 3%, tá? Então vocês vão ver que tem bastante variação também de taxa de juros, tá? E também de prazo e carência. Outra demanda que tem, outra possibilidade que tem para investimentos é a aquisição de máquinas e equipamentos. Aqui muda o prazo para 7 anos, tá? E a taxa de juros também muda para 5%. Isso também dentro do pequeno produtor, tá? Essa aqui é uma linha nova. Deixa eu só complementar algo. Esse 250 mil, o valor era menor, tá? Teve um incremento. Antes era 210 mil, passou para 250. Esse aqui é uma linha nova. Então isso aqui é para produtores, beneficiários que têm a renda até 100 mil reais por ano safra. E eles conseguem tomar um crédito de 50 mil. E vocês podem ver que a taxa até é inferior, né? É 2,5% ao ano. Tá? Isso aqui a gente viu com bons olhos. E é uma linha que tá nova dentro do plano safra. Ainda permanecem as linhas para aquisição de máquinas usadas. Isso aqui também teve um incremento de valor, passou para a colheitadeira para 250 mil e para tratores ou outros equipamentos para 160 mil. Tá? Aqui tem um adendo. Investimentos, vocês viram que era 250 mil, o máximo que poderia, mas aqui está 450. Por quê? Para essas atividades específicas, você consegue ter um limite maior. Aqui, dentro do Pronaf, existe uma linha voltada para ampliação ou construção, habitação rural. Isso aqui também teve um incremento, antes era 70 mil, passou para 80 mil reais, a taxa permaneceu em 6%, prazo e carência também, tá? 10 anos para pagar e pode chegar até 3 anos de carência. Aqui linhas para utilitários também foi algo que se manteve. Isso aqui é voltado também para algumas atividades específicas, então agroindústria, apicultura, cafeicultura, e a taxa ficou ainda em 6% e o prazo também em 5 anos, não teve alteração, tá? Aqui o Pronaf Jovem, isso aqui é uma linha que também já tinha antes, isso aqui pensando mais, pensando alguém que está ingressando na atividade, um jovem que está iniciando, filhos de produtores, sucessão familiar. Tá? Então é uma linha bem importante, ela está com um limite de 30 mil por beneficiário, uma taxa de 3% e o prazo é de 10 e carência de 3 anos. Da mesma forma, você vai ver que o prazo e carência se permanece nessa linha do Pronaf Mulher. Isso aqui é pensando no empreendedorismo das mulheres dentro do segmento. Aqui o que muda é o limite, então ele passa para 50 mil. Tá? O prazo e carência se mantém igual ao Pronaf Jovem, 10 anos para pagar e 3 anos de carência. Tá? Então aqui é para qualquer atividade que está sendo desempenhada dentro da propriedade do produtor, tá? Mas é voltado ao segmento aí da Pronaf Mulher. Aqui, da mesma forma que tem o Pronaf Investimento, existem investimentos também destinados a essa linha do Pronaf Mulher. Você vai ver que o montante também é os 250 mil. Aqui entra práticas conservacionistas, infraestrutura, correção de solo, barracão, silo, também da mesma forma como comentei nos primeiros slides, tá? Aqui vocês vão ver que o prazo é o mesmo também, ó, 10 anos para pagamento, até 3 anos de carência. E aqui as máquinas e equipamentos, também a mesma tratativa, fica nos 7 anos para pagar, tá? E só não tem carência, mas os juros permanecem nos 5% também. Pronaf Bioeconomia. Tá, apesar da foto estar mostrando energia solar, isso aqui é inúmeras possibilidades. Tá? Eu vou elencar também ao próximo slide. Mas aqui ele permaneceu também agora os 250 mil, 3% a taxa de juros. E o prazo de 10 anos e carência até 5 anos. O que entra aqui além da energia solar? Existem projetos de turismo, que você consegue enquadrar aqui dentro. Tá? Regularização ambiental, recuperação de pastagens,
A gente não vai entrar no detalhe de cada um, mas só para vocês entenderem que é um leque bem grande, existem várias possibilidades, tá? E dentro do bioeconomia existe daí um segmento com uma taxa um pouco maior, que passa de 3%, ele passa para 6% ao ano, que é voltado para a silvicultura. Então, dependendo se é madeireiro ou não madeireiro, tá? Mas ele é para povoamento de florestas, né? Então, a regeneração de floresta, pensando até em questões ambientais, a recuperação ambiental, regularização ambiental. Aqui o prazo acaba se estendendo mais, né? Então ele fica até 12 anos, com uma carência de até 8 anos. Daí depende de cada projeto, o que vai ser feito. Erva mate entraria aqui? Erva mate... Se ficou só no... Não, ele vai cair numa outra linha. Pronaf Investimento Agroindústria. Aqui vocês vão ver que tem valores, dependendo se é pessoa física, pessoa jurídica ou é uma cooperativa. Então ele vai desde R$210 mil até 50 milhões. A taxa de 6% ao ano. Isso aqui é investimentos, então para ampliação, instalação de alguma infraestrutura. E também tem a parte de custeio. Custeio muda os valores, então ele vai de 75 mil até 33 milhões. Varia se é pessoa física ou é pessoa jurídica ou uma cooperativa. Tá? Se é uma central, uma singular. E aqui já é pensando voltado à aquisição de insumos, beneficiamento, para custear isso, né? Industrialização, às vezes quer manter alguma coisa em estoque, matéria-prima, tá? E aqui já é uma outra categoria, então a gente sai do Pronaf e a gente entra para um produtor enquadrado como Pronamp. Quem que está enquadrado aqui? São produtores com faturamento, tá, até 3 milhões. Então de 500 mil, que é o nível do Pronaf, acima de 500 mil até 3 milhões. O que temos de linhas para o Pronamp? Linhas de custeio e investimento, igual. Custeio não tiveram alteração, tá? Em questão de limite máximo para poder operar por CPF, o beneficiário. O limite é 1,5 milhão para custeio agrícola ou pecuário. A taxa de juros também se manteve no 8%. O que varia de um pecuário para o agrícola é o prazo de pagamento. Aqui você vai pegar o agrícola, é 60 dias após a colheita, e o pecuário ele pode ser de 6 meses a 2 anos. Isso varia se é um confinamento, que você consegue ter o retorno mais rápido, ou se é um sistema extensível da pecuária. E o investimento manteve também no 600 mil, a taxa de 8%, daí o prazo também se manteve no 8 anos e 2 de carência no máximo. Aqui é só um adendo, isso aqui é uma portaria que saiu, a 835, isso aqui é voltado mais para o Rio Grande do Sul, então devido à calamidade que deu lá, tem algumas linhas que se estendem até o final do ano. Não cabe aqui para nós, mas só complementando. Aqui é outra categoria de produtores, são produtores grandes, então eles têm faturamento acima de 3 milhões, tá? E a taxa de juros para financiamento de custeio se manteve em 12%, não teve alteração. O que incluiu foi essa, já teve ano passado, mas não andou essa linha, agora está retomando, que é investimentos, uma linha de investimento voltada especificamente a esse grupo, que a taxa é de 10,5% ao ano, 12 anos para pagar e até 3 anos de carência. Aqui entra qualquer tipo de investimento, tá? Vai desde infraestrutura, irrigação, correção de solo. E aqui só complementando, além desses recursos que tem do BNDES, nós como cooperativa, como Cressol, também temos nosso recurso próprio que podemos utilizar e fazer equalização para uso dentro do agro, tá? Isso daí varia do momento, passa por análise, enfim, para definir prazo e taxa, depende do que vai ser feito. Aqui outras linhas de investimento, Moder Frota, isso aqui permaneceu, o BNDES ele participa com 85% do orçamento, a taxa aqui teve uma redução, ele era 12,5%, passou para 11,5%, tá? E aqui manteve o prazo, então, para equipamentos novos de 7 anos para pagamento e equipamentos ou máquinas usadas de 4 anos. Quando é usado, existe uma regra lá, depende da idade do maquinário, se pode entrar ou não, tá? Dentro do Pronamp, que é aquele produtor de 500 mil até 3 milhões de faturamento, também tem uma linha voltada ao Moder Frota. A diferença é a taxa de juros, então ele é 10,5%, e ele financia 100% do orçamento. Inovago, isso aqui o próprio nome diz, ele é uma inovação dentro da atividade. Então, por exemplo, isso aqui vai desde uma energia solar, energia renovável, tá? Ou uma automação que não tem na propriedade, que você pode participar. A taxa de juros permaneceu nos 10,5%, prazo de 10 anos.
e a carência em 2. O limite ele é 2 milhões por beneficiário, mas se for fazer um recurso coletivo, um grupo familiar, queira fazer um projeto só, ele se estende a 6 milhões. O Moderagro, vocês vão ver que as mesmas condições, tudo igual, o que muda é só o enquadramento do projeto que o produtor está fazendo e vai financiar. Tá? Então, às vezes não é uma inovação, ele já tem uma inovação na propriedade, está refazendo a mesma instalação, por exemplo, ele está vindo uma modernização. Ele está em enquadramento de projeto. As condições são iguais. A única questão do Moderagro diferente é que você consegue incluir a aquisição de matrizes para a pecuária. Renovagro, aqui também a gente acabou não abrindo todas as possibilidades do Renovagro, é um resumo, tá? Mas o que seria essa linha? Ela é voltada para redução da emissão de gases de efeito estufa, regularização ambiental, sustentabilidade. Em resumo, é isso essa linha. Ela pode chegar a um prazo de até 12 anos, a taxa ela varia de 7 a 8,5, dependendo do que está sendo feito, qual é o projeto. E o máximo por beneficiário que podem pegar de recurso é 5 milhões por CPF. Outra linha que temos para infraestrutura é o PCA, isso aqui é para aquisição, construção, ampliação de estruturas de armazenagem. A taxa aqui vocês vejam que variam de 7% a 8,5%, por quê? Se é um silo que tem uma capacidade de até 6 mil toneladas, ele pega a taxa menor. Acima disso, ele vai para a taxa maior. Tá? O prazo é de 10 anos, com 2 anos de carência. Se for pegar aqui um ponto, pega safras anteriores, teve um grande problema em questão de armazenagem, né, estrutura, então o pessoal vem usando bastante. Aqui, dependendo do perfil do produtor, se ele é um segmento pessoa física, se é uma pessoa jurídica, se é para armazenamento de grãos ou não, ele muda os valores. Então ele vai de 25 milhões até 200 milhões. Né? O ProIrriga, aqui teve uma alteração também, se manteve pelo menos o valor limite por o prazo, né? Teve uma alteração no prazo de 8 para 8 anos, de 10 para 8, e a carência de 2 para 1 ano. O valor por beneficiário, 3 milhões e meio, tá? Isso aqui é voltado para sistema de irrigação, então, tanto para ambiente protegido ou não. Bom, além dessas linhas que o BNDES foi divulgado agora dentro do Plano Safra, existem as linhas que são vinculadas à TFB. TFB é taxa fixa BNDES, então é um custo financeiro. Isso aqui eles divulgam no próprio site, então tem uma taxa lá conforme o período que é a operação, essa taxa muda e também eles podem ter alteração durante o decorrer da safra. Tá? Isso se soma com o que? A remuneração do BNDES e a remuneração da instituição financeira, da Cressol, por exemplo. Tá? O prazo é 10 anos e 1 ano, isso aqui é para infraestrutura, então o que for dentro de infraestrutura dentro da propriedade vai se enquadrar aqui, e também tem voltado para máquinas e equipamentos. A lógica é a mesma, só a carência que muda para 1 ano, e o prazo é o mesmo. Tá?